é um alienígena? Por que existem alienígenas na corrida? E o que define um alienígena? Cara, confesso que ultimamente tenho pensado muito nessa questão. Eu brinco muito com essa coisa de alienígena. Às vezes eu não gostava muito de ser chamado de alienígena, mas hoje em dia já estou mais acostumado com isso. Estou olhando para esse alienígena e às vezes não gostava de ser chamado de alienígena nem de monstro. Por quê? Eu não me sinto assim às vezes. E aí eu até brinquei algum tempo atrás num vídeo que eu falei que alienígena também sangra, alienígena também chora, alienígena sofre. O que eu quero dizer? Eu tenho sentimentos, é isso. E muitas vezes as pessoas falam, cara, você está sendo meigo, você está sendo fresco? Não, eu estou sendo real. Por quê? É difícil para qualquer um, é difícil para mim. É lógico que é difícil no meu nível, é difícil na minha dificuldade, na forma que eu treino. Mas, sim, eu tenho características de um cara que é normal, que é um alienígena, que faz coisas extraordinárias. E ontem, com aquele treino difícil, que praticamente é o dobro do treino habitual que eu tenho feito de carga na terça-feira, foi isso mesmo, o dobro, que já é um treino difícil, que já é anormal, eu consigo fazer o dobro do anormal. É isso que eu quero dizer. Ainda mais anormal. E só para você ter uma ideia, normalmente uma pessoa, para ter uma carga de treinamento dessa, demora uma semana. E eu fiz isso num dia, praticamente num treino só, porque ainda eu corri à tarde, mas o treino de tarde nem foi uma carga. Só que muitas vezes as pessoas me chamam de inabalável, focado, disciplinado. Eu nem me vejo dessa forma. Sim, eu treino todos os dias já faz praticamente 6 anos, interruptamente. Mesmo quando estou lesionado, eu continuo treinando, fazendo alguma outra tipo de fortalecimento, treinando outra área do meu corpo, que não seja a perna, porque eu não consigo, mas continuei treinando. Ontem, conversando com o Rangel, que é o treinador que me possibilita de estar treinando na pista, ele falou para mim: "Ô, coloca teus treinos no Training Peaks pra gente analisar o gráfico e ver como que é". O que eu quero mostrar para vocês com esse gráfico é que realmente é um trabalho muito árduo ser um atleta e principalmente de performance. E é uma coisa que demanda muito da gente, muito mesmo, e tem que ter uma certa dedicação extrema a isso e um compromisso muito grande com o treinamento. Uma coisa que eu acho interessante apontar para vocês, que em 2019, porque o Abner decidiu treinar como atleta, fazer 2 períodos, eu encontrei Jack Daniels e comecei a seguir o método Jack Daniels e introduzir tudo isso na minha periodização. Por quê? Porque certo dia eu estava fazendo um treino intervalado e um senhor que normalmente eu encontrava ele naquele local onde eu fazia o treino intervalado, que é o velódromo, ele chegou para mim e disse: "Você é profissional porque você treina muito forte". E eu respondi para ele: "Não, eu sou quase um atleta, cara. Eu não treino para ser profissional e nem penso nisso". Aquela frase que eu disse para ele que eu sou quase e eu treinava para ser quase um atleta, ficou martelando na minha cabeça o dia inteiro. E eu fiquei assim: "Abner, você tá treinando tudo isso e ainda quer ser um quase atleta". Aí eu falei: será que não tem como ser realmente um atleta e treinar de verdade e viver o esporte de verdade? Depois daquele dia, depois de ter encontrado aquele senhor, nunca mais vi ele depois desse momento. Eu comecei a treinar mais sério, comecei a treinar os 2 períodos, comecei a colocar mais carga, comecei a aceitar que eu ia sofrer mesmo, que ia ter sofrimento e que ia ser difícil aquela coisa, mas eu queria performar, queria competir e não queria desperdiçar mais o meu talento sendo quase. Então, essa mudança de perspectiva é muito importante, porque se você quer performar, eu já disse, isso depende do que você quer, até onde você quer chegar com o esporte, até onde você quer chegar com a corrida, e você precisa aceitar que se você quer muito, você vai ter que fazer muito, vai ter que suportar muito e vai ter que sofrer bastante. Às vezes, essa história de ser inabalável é simplesmente continuar progredindo mesmo, capotando, derrapando, deslizando, se rastejando, você continua progredindo e muitas vezes as pessoas só estão vendo você de pé, mas tem vários momentos que você está no chão se rastejando mesmo, então é difícil. Vamos para o gráfico e aí você vai entender. Aqui em 2019, então eu não tenho um condicionamento, não existe nada. Apesar de eu ser um cara que já correu 36, 16 no 5 e é um cara que já tinha feito meia aí para 1:20 e poucos, já tinha um certo nível de performance razoável, vamos dizer assim, para um cara aqui da cidade e já tinha pegado vários pódios, eu ainda não treinava de verdade. Essa é a grande verdade. E é por isso que eu falo, cara, treinar e competir é uma coisa muito difícil, é para poucos. E eu sei disso. E quando eu falo que você pode experimentar essas coisas, sim, você pode, no seu nível, na sua condição, no seu tempo, no seu volume. E aí o que acontece?
Aqui não existe nada, não existe forma, não existe Abner e eu começo a treinar. Olha quão lindo é essa subida, porque eu começo a fazer 2 períodos, começo a colocar volume. Eu acredito que nesse momento eu corria na casa de 70, 80 quilômetros. Para você ter ideia, eu fazia só 3 treinos na semana e corria em média aí 40, 35 quilômetros. E do nada eu começo a dobrar a coisa praticamente e colocar muito mais treino. E fazer treino de verdade, treino difícil, treino intenso, treino no limite. E aí é isso, você cresce, você evolui. E é um dos momentos que eu tenho o boom da performance, que as pessoas perguntam: será que esse sujeito está usando droga? Será que ele está se dopando? Por que está acontecendo esses tempos? Esse Abner acha que ele é o melhor da cidade, ele acha que é melhor de qualquer um. Por quê? Resolvi treinar, cara. Simplesmente resolvi treinar de verdade. Essa é a grande resposta. E aqui você vai perceber que tem os picos, as descidas, que são os momentos de recuperação, e aqui descendo, porque é o final do ano, como sempre eu tenho feito. Então, nesse momento, eu faço a base, me recupero, e aí eu volto a treinar de novo. Porque você fala, nossa, como o Abner subiu tanto aqui em 2019? O que aconteceu em 2019? A pandemia. E aí você tem o quê? Simplesmente fazer uma única coisa, focar no treinamento e treinar. Então, no momento da pandemia, eu comento que é um dos melhores momentos que eu treinei na minha vida, porque eu só tinha uma coisa para fazer, treinar. O meu foco era o treinamento. Eu não tinha que competir, não tinha que me preocupar com nada, não tinha que me preocupar com outras pessoas, e era treinar, 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 treinar. Eu fazia alguns testes, eu colocava a pressão dentro da minha cabeça. Nesse ano aqui eu vou fazer a minha melhor maratona aí, que é 12h30. Então, tudo é o que você quer fazer naquele momento e quanto você quer se entregar. E é isso. Então você vê, olha que coisa linda, o gráfico sobe, aí eu faço aqui um momento de recuperação, o gráfico continua subindo, e aí vai, desce, sobe, e aqui provavelmente é lesão. Por quê? Tive várias vezes problemas com o posterior. Então aqui é um momento de lesão, aí vai, volta de novo, sobe o treinamento, evolui. Aqui nesse momento de 2021 é quando eu vou competir na pista. Eu fiz, acho que, umas 8 provas de pista nesse período aqui de 2021, porque era a única tipo de prova que estava tendo disponível pela conta do controle, né, da pandemia. Então você conseguia competir na pista. Foi um momento que eu competi bastante na pista, momento de boas experiências, de vários aprendizados e descobertas, né? Então, esse momento aqui mais estável, desse sobe e desce, são os momentos da pista, uma boa periodização. Aqui nesse momento, eu também me lesiono no posterior, isso daqui eu me lembro, e aí quando eu começo a voltar aqui, 2 semanas, eu pego dengue, isso mesmo. Então, eu já tinha perdido tudo isso de condicionamento, já não volto mais aqui quase nunca, né? Esse pico aqui eu só consegui recuperar no ano passado, treinando para Poá, para você ter ideia. E aí eu desço, desço, perdo, volto a recuperar dengue. Aí eu desço de novo, aqui eu já falei, cara, não tem como, vou ter que relaxar, vou ter que fazer uma coisa mais tranquila. Perceba que todo esse momento eu estou treinando de forma ininterrupta, tá? Mesmo quando eu estou lesionado, continuo fazendo fortalecimento, eu continuo caminhando, tá? Não paro de treinar. É isso, porque essa é a minha força, essa é a minha resiliência. Eu já coloquei comigo que eu vou treinar todos os dias da minha vida até eu não dar conta de fazer isso mais. E aí, volta a construir de novo. E aí tem os picos, tem as subidas, e aí começa a subir de novo, bonito, sobe. E aqui, se eu não me engano, eu me lesiono de novo nesse momento aqui, ó. Aqui, na verdade, é o final do ano, né? Eu tô fazendo uma base, porque qual que é a minha ideia? Fazer uma maratona para tempo, melhorar minha marca pessoal na maratona. Então, desde 2022, eu tô pensando nisso. Só que o que aconteceu? Cheguei aqui no pico, ó, tá quase igual o pico mais alto que eu tenho. O que acontece? Eu me lesiono, eu me machuco feio no posterior e glúteo, tá? E demora todo esse tempo para me recuperar. Então, o condicionamento que eu construí aqui depois de muito esforço, eu perdi muito rápido, muito rápido. Então, quanto maior a subida, mais rápido é perder o condicionamento. E aí, perdi de novo o condicionamento lá em 2022. Por quê? Precipitação, volume demais, vontade de melhorar demais. Então, às vezes, a gente é muito ansioso mesmo em querer melhorar. Falta de equilíbrio, falta de planejamento e muita vontade. Então, dá ruim, dá ruim. E o que acontece com isso? Quanto mais você treina, quanto mais você chega no seu pico, mais perto você está do precipício. Essa é a analogia. Então, se você dá um deslize, você vai cair lá dentro. É isso. Então, cai e desce, despenca como nunca. E aí, cabeça. Porque tem hora que eu falo assim, cara, como eu suporto isso? Como eu resisto tudo isso? Então, é uma coisa muito difícil de passar, de compreender, e só quem convive muito comigo e é próximo consegue entender e absorver esse tipo de coisa e talvez consegue ter essa mentalidade e absorver isso. Por quê?
não sou inabalável, não sou um alienígena. Sim, faço coisa de alienígena, mas eu sou um ser humano. É isso que eu quero mostrar com esse gráfico. Tenho dificuldades, tenho problemas emocionais, tenho dificuldades no meu dia a dia, dificuldades de dinheiro, dificuldades de trabalho, então tudo interfere. Beleza. Então coloquei minha cabeça no lugar, voltei, fiz a base, comecei a treinar. Então o gráfico aqui subindo bonitinho. Por quê? Estou completamente focado que eu quero treinar, quero melhorar minha marca e quero ir para maratona fazer isso. Então, subi e aqui nesse momento é o pico e daqui eu desço para fazer o quê? Fazer a meia lá de São Paulo, que eu ganho em primeiro geral, que é só primeiro geral, tá? Não inclui a elite. E é isso. Então, sobe, desce. E aí eu volto para treinar para a maratona de Porto Alegre, que é um dos meus maiores picos. O meu maior pico foi o pico da maratona de Porto Alegre. Mas você fala, aqui é onde você competiu a maratona de Porto Alegre? Não, eu estava comentando isso com o Rafa. Eu tenho que ir para a maratona de Porto Alegre com toda essa perca, que é mais ou menos o que eu corri a maratona, corri a meia maratona lá em São Paulo. Então eu treino e tenho que deixar o condicionamento cair, porque eu estou super fadigado. Olha a minha fadiga aqui em cima, que é essa parte rosa. Está muito alto. Eu preciso descer aqui, ó, minha forma, para ela conseguir estar no nível equilibrado entre forma e fadiga para mim conseguir ir para Poá. Compito, não consigo fazer a marca que eu quero fazer ainda, mas ainda é um tempo razoável, fico muito feliz com o resultado, faço um momento de base aqui durante a transição e volto a treinar de novo e subo. O que acontece aqui no dia 13 de janeiro? Eu me demito do meu trabalho porque eu já não suporto mais meu trabalho depois de 6 anos e meio. Então, aqui eu já não tenho cabeça mais para nada. Embora eu esteja treinando muito bem e é outro pico, é um pico mais alto do que de Porto Alegre, eu não estou feliz com o que está acontecendo na minha vida, não estou feliz com o meu trabalho, então eu não tenho mental para aguentar o treinamento. E o que acontece? Despenca. O treinamento despenca, cara, despenca. E aí, quando eu consigo recuperar e falar assim, ah, cara, agora é o final do ano, vou relaxar, vou derrubar. Então, uma das maiores descidas que eu tive, por quê? Nem nos momentos de lesão eu desci tanto, é quase como se eu tivesse lá em 2019. É isso que eu quero dizer. Por isso, quando eu falo, nem comecei a treinar, nem estou no meu pico, nem estou no meu alvo, é isso. E agora eu estou subindo de novo. E aqui a gente está começando a trabalhar. Então, estou começando a chegar em 2022. É isso que eu quero dizer para você. Treinamento é muito complexo, é muito difícil. E analisar todos esses dados, cara, imagine, 2019 a 2024 são 5 anos de dados, de informação, e olhando esse gráfico eu consigo entender tudo que aconteceu na minha vida, os altos e baixos, as dificuldades, as lutas, as lesões, as dengue, os resfriados. Eu consigo olhar o gráfico e ver porque está descendo. Se eu parar para olhar o treino do dia, eu vou saber o que aconteceu. Então é muito interessante isso. Eu não estou explicando exatamente o que é o Training Peaks, o que é essas formas, o que é o fitness, o que é a fadiga. É só para você ter ideia de como é a vida. E muitas vezes é um alienígena. Eu sei que é um alienígena olhar tudo isso e falar, cara, isso é um treinamento incrível. É lindo esse treinamento. É uma abordagem muito boa. Se o cara pegar para analisar tudo que eu fui fazendo, tudo que fui experimentando, tudo que eu fui vendo que foi dando certo, que foi dando errado, é muito legal. É isso, e eu piro nessas coisas, eu piro. Se você olhar todos os gráficos que tem aqui no Training Peaks, ó, a gente tem muitos gráficos, e um gráfico que eu acho legal para vocês entender é esse daqui da frequência cardíaca, que é por semana. Então você vai ver aqui, ó, essa parte mais cinza é Z1. Então, a grande maioria do tempo eu estou treinando em Z1, e aí depois aqui é Z2, e aqui a gente tem esse pouquinho mais vermelhinho, que são as partes intensas. Então é isso, é uma grande distribuição, é muito treino fácil, pouco treino difícil. Mas é muito treino, é muito tempo gasto na rua, é muito tempo correndo. Acho que aqui tem do ritmo também, se eu não me engano, que é a distância, workout, blá blá blá, blá blá blá. Cadê o pace? Aqui, zones, esse. Então, que é a mesma coisa, você consegue ver, ó, esse clarinho, tudo Z1, Z2, Z2, e aí pouco treino forte, pouco treino intenso. Então, olha esse tempo que eu tô treinando, que maluquice é essa? Eu acho muito lindo isso, é muito gratificante, e eu falo, é muito aprendizado. Eu aprendi muito durante esses 5 anos. Sim, sou um alienígena, é difícil, é complicado, mas eu quero que você entenda, nem sempre você vai estar na escalada, nem sempre você vai continuar empurrando a pedra para cima, como eu gosto de falar para vocês, porque se você ficar tentando empurrar essa pedra com todo afinco, com toda a sua força, ela vai rolar por cima de você, ela vai despencar lá embaixo, você vai ter que descer lá na base e vai ter que puxar a pedra tudo de novo para cima. Essa é a ideia, essa é a analogia. Sim, é muito difícil treinar. E como eu disse, um treino que o Abner faz é um treino semanal da pessoa inteira, de uma pessoa normal aí, vamos dizer assim. Então é muito diferente, mas isso é o quê? Performance, isso é um treinamento quase de elite, não me considero muito elite, porque se eu fosse elite eu tinha que estar treinando
mais umas 4 horas aí semanais no mínimo e fazendo um pouquinho mais de volume e trabalhando realmente só a corrida e vivendo só a corrida. Então, é isso. Eu espero que você entenda, eu espero que esse vídeo seja esclarecedor, que ele te ajude a ter uma ideia dessas coisas e uma visão mais clara de tudo o que é o treinamento. E sim, o treinamento é ser um grande analista de dados. Você precisa analisar, precisa entender o que está acontecendo dentro de você e ter bons parâmetros e ter boas ferramentas, porque isso facilita muito o treinamento. Sempre que eu investi em equipamento, frequência cardíaca, cinta, sensor, pod, sempre melhora a minha corrida, sempre se torna mais fácil treinar e mais prático, mais dinâmico. Você tem a bússola, você sabe para que está acontecendo aquilo e quando você entende o treinamento, é mais fácil treinar. Sei que vai ter milhares de dúvidas, milhares de perguntas, manda, vamos discutir, vamos falar, vamos fomentar essas ideias. Sim, o treinamento é coisa de alienígena. E quantos 1.000 quilômetros a Abra já correu? Estou quase completando 30.000 quilômetros aí em 6 anos praticamente. É muita coisa, estou com 29 mil e tralalá. É muito quilômetro, são muitas horas treinando e é isso. Então, continue treinando, continue focado. Quando a coisa ficar ruim, você tiver que descer, tiver que perder condicionamento, saiba ter mentalidade, saiba ser forte para se recuperar e voltar e dar a volta por cima, chacoalhar a poeira e continuar treinando. Não pare, continue. A corrida não é algo simples, não é inabalável, você vai se abalar diversas vezes e vai ter que se rastejar para voltar a ficar de pé, beleza? Um abraço e fui.